Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 25 de julho e são 16 horas e eu vou fazer uma live hoje falando por que que eu não consigo fazer a minha peça Infantil Infantil, tá bom? Então, gente, eu resolvi fazer esse assunto, esse tema, porque é um assunto que muita gente me procura para perguntar o motivo que não está conseguindo fazer sua peça Infantil, né? Então, eu queria começar a dar boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui. Hoje eu tô especialmente tô fazendo Diriri, que é o lugar onde eu tenho casa de praia, porque eu tô na semana de férias, né, com a minha filha. Então, por isso que tá diferente o cenário aqui. E aí, queria desejar boas-vindas. É, E aí, eu vou falar o seguinte para vocês, gente: o que que acontece? Só hoje que vou fazer daqui e talvez quinta-feira também, mas depois volta tudo normal, tá? Vou fazer de Vitória só mesmo porque eu tô com essa semana de férias e aí por isso que eu tô fazendo aqui. Gente, olha só, muita gente me manda mensagem perguntando, falando, né, que tenta fazer o projeto Infantil do Infantil, mas não consegue, porque e aí assim, pode ser por diversos motivos, né? E aí, eu queria listar três, eu gosto sempre, primeiro, de listar três passos, né? Que eu acho que é um triângulo, assim, que a gente pode relacionar. Um pode ser na etapa de planejamento, né? Na hora que você for fazer sua peça em punch needle. A outra etapa pode ser na etapa de execução, que você deve estar fazendo algo de errado. E o outro pilar, né? O outro ponto pode ser na parte de inspiração da peça que você pode também estar errando. E o que que acontece? Por exemplo, na fase de planejamento, às vezes você está escolhendo um material inadequado para poder fazer seu projeto, que isso assim é extremamente comum de acontecer. Na parte de execução, pode ser de você pegar a agulha de uma maneira errada, de você não saber manusear, né, a agulha, já que é uma agulha específica, né, e ela é muito particular. Ela não é uma agulha tradicional, né? Ela é oca, então às vezes a pessoa não sabe nem mexer direito na agulha. Então por isso que ela já começa a errar aí. Uma que talvez ela não saiba nem colocar o fio na agulha, né? Porque tem agulhas, dependendo da agulha que você tiver. Uma tem passa-fio, a outra não vai precisar de passa-fio porque ela já tem uma abertura que você já coloca. Então pode ser alguma etapa da execução mesmo, né? Da maneira que você pega a sua agulha também, você pode estar errando e por isso que você não está conseguindo fazer. Ou então, esse outro ponto que eu falo, que é o outro pilar que é muito importante, é na parte de inspiração, porque às vezes a gente vê um projeto que a gente vê no YouTube, né, no Pinterest, né, nas outras plataformas, a gente vê muita referência, né? E aí, às vezes, a gente vê umas coisas que a gente não consegue a gente fala, nossa, eu quero fazer isso. Mas aí quando você vai ver, ou você não tem o mesmo fio do projeto que você está vendo, né? Ou você está com uma inspiração errada, assim, você quer fazer tipo uma almofada e aí você está com os fios muito finos, por exemplo, né? E aí você vai acabar se decepcionando e não conseguindo fazer direito o seu projeto. Então, assim, esses três pontos são super importantes. Pode ser o erro no planejamento, né? Antes de você fazer seu punch needle, pode ser o erro na execução. Às vezes na execução também você pode ter materiais tipo um bastidor ruim, né? Não de boa qualidade. A agulha também existem diversas agulhas no mercado, né? Uma que é aquilo que eu sempre falo, quando a gente chega no armarinho e a gente fala de ponto russo, no armarinho da nossa cidade, né? Da cidade normalmente tem agulhas de baixa qualidade, né? Não é algo que ainda chegou muito forte nos armarinhos. As agulhas não famosas, né? Mas as melhores, assim, né? Que você vai conseguir fazer melhor o seu projeto. Então a gente encontra agulhas muito de baixa qualidade em armarinho. Não sei se vocês já chegaram a ver sobre isso, né? Então aí chega lá, tem uma agulha que não é de boa qualidade, aí você vai comprar porque é a primeira que você vê, né? Você vai ver uma ou duas opções no máximo no armarinho, e já no online você já vai ver um universo enorme de tipos de agulhas diferentes de punch needle. Então, gente, é muito importante a gente já primeiro saber desses três pilares que são extremamente importantes, tá? Então, na etapa
Planejamento, execução e inspiração do seu projeto em Pantinido. Só que hoje eu resolvi fazer uma coisa mais prática e falar dos pontos que eu acho que tem muita gente que pode errar na hora que for desenvolver o projeto em Pantinido, né? Então, assim, um dos pontos na hora do bastidor, né? Então a gente tem um bastidor, e é aquilo que eu falei, bastidor existem diversos modelos, então você já tem que ver um de uma qualidade boa para você conseguir fazer, porque é aquilo que eu falo, quanto o bastidor muito fino, se você não souber colocar o seu tecido direito no bastidor, e se você não esticar bem o seu tecido, a chance do seu projeto, na hora que você for perfurar com a agulha, né? Porque o que é o Pantinido, né? A tradução literal dele, na verdade aqui se chama ponto russo, e fora do Brasil falam, né, Pantinido, que é soco na agulha. Então a gente tem que ter firmeza na mão para poder fazer esse movimento repetitivo, né, de perfurar o tecido. E se você tá com um bastidor que você não estica bem o seu tecido nele, a chance dele sair já vai ser enorme. Então você já vai começar a colocar sua agulha e você pode vir o tecido sair do seu projeto. E aí isso é muito ruim, né? Então, assim, é extremamente importante. O primeiro passo, o primeiro ponto é você esticar bem o seu tecido. Se ele tiver o bastidor, porque o que acontece? A gente vê muito fora do Brasil, não sei se vocês já repararam nisso. Fora do Brasil não existe bastidor sem o pino, né? Então, todos os bastidores que vêm de fora, se vocês repararem nos vídeos, né? Quando vocês verem, todos eles têm aquela travinha de segurança, mas aqui no Brasil vem de bastidor sem essa trava. Então você vai poder escolher essas duas opções, você vai ter primeiro para você escolher, ou o bastidor que tem trava, ou o bastidor que não tem trava. Então, se você optar em fazer o seu projeto, eu, por exemplo, faço todo o meu projeto, por exemplo, se eu quero fazer um bastidor, que eu quero fazer uma composição na parede, o que eu faço? Eu já faço o meu projeto no próprio bastidor e finalizo a minha peça nele e fecho e já coloco na parede ou vendo para minha cliente. Mas, dependendo do projeto que você fizer, por exemplo, uma almofada, um bichinho de pelúcia, ou uma flâmula, você pode usar o bastidor que tem aquela trava. E aí, se você usar esse bastidor que tem a trava, você tem que apertar bem, porque se você não apertar, o que acontece? O bastidor o tecido vai sair do seu bastidor. Então, aperta sempre bem o seu bastidor se você tiver com a trava, tá? E aí, o segundo ponto que eu fiz uma relação aqui para vocês verem, né? Como a gente faz o projeto, o que acontece? Eu acho isso muito legal do Pantinido, porque ele não é uma técnica que você vai falar assim, você vai precisar de 5 metros de lã ou de linha para você poder fazer seu projeto. Não, você já faz você coloca o seu fio na agulha, mas você deixa o seu fio no rolo, né? Então é como se fosse tricotar, assim, tá? O seu rolo e você vai usando. Então, assim, você não precisa ter uma medida correta para poder fazer seu projeto. O fio já tá no próprio novelo. Só que o que acontece? Tem muita gente também que quando começa a perfurar, não deixa uma folga na hora de fazer. Então, você quando estiver fazendo o seu projeto, você sempre tem que tirar, desenrolar um pouco do seu fio para deixar uma folga em cima da mesa. Aí tá o seu novelo, aí você tira um pouco e aí você faz o seu projeto. Porque o que acontece? Se você não tiver essa folga, o seu fio vai ficar tensionado e na hora que você for perfurar, por exemplo, eu não trouxe caneta aqui, como eu tô de férias, eu não trouxe agulha mágica. Mas eu tô dando um exemplo nessa caneta que eu tinha aqui, e aí só para vocês entenderem. Na medida que eu for perfurando e o tecido vai estar muito esticado, ele não vai fixar a argola embaixo, né? O ponto relevo ou o ponto reto não vai fixar. Porque isso, então, tem que sempre deixar uma folga na sua mesa, né? Então, ele não pode estar curto o fio, tá? Então, esse é um ponto também super importante. Outra coisa, gente, é a posição que a gente vai pegar na agulha. A gente tem que deixar a nossa agulha, na hora que a gente for perfurar, sempre em 90 graus. Então, quando a gente for perfurar, a gente também tem que sempre saber, por exemplo, aqui é a agulha, né? Aí o fio sai por cima da agulha mágica, né? Então, vamos supor que aqui tá saindo o fio. Quando a gente for pegar,
o fio tem que estar sempre por cima da nossa mão, ele nunca pode estar por dentro, assim, a gente nunca pode pegar o fio e colocar a mão na caneta, né, na agulha mágica. Por quê? À medida que a gente for também, o fio, como não vai estar solto, você também não vai conseguir fazer seu projeto. Vocês conseguem entender quantos detalhes que tem? Por isso que eu falo que existem esses primeiros, esses pilares de erros de execução, planejamento e inspiração, que envolve muita coisa. Então, tem muita gente que me manda mensagem no Ateliê Voilá, falando, Cacá, e me perguntando se eu dava curso, e como é que eu fazia, porque tentava fazer e não conseguia. E aí, são tantos detalhes que a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente acaba, né, não se ligando em todas essas coisas. Olha quantas coisas que eu já falei, né, que vocês precisam saber para poder conseguir fazer sua peça. É aquilo que eu falo, o pantinido não é difícil, mas requer muita atenção num processo de produção, porque isso tudo vai influenciar você conseguir fazer seu projeto, tá? Outra coisa também que tem que prestar atenção é assim, eu já várias vezes eu reparei também. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente tá com um novelo de lã, volta e meia, eu acho que na hora de deles produzirem o rolinho, né, o novelo, eles precisam fazer uma emenda. Então, às vezes tem um nó na emenda de um fio para o outro. E aí a gente tá fazendo, aí quando você vê não tá conseguindo fazer. Aí você fala, gente, pô, minha mão tá certa, o tecido tá esticado, tô com a agulha correta, tô com, né, com os materiais adequados, por que que não tá conseguindo, não tá saindo? E aí quando você vai ver, como o nozinho é muito pequeno, ele vai passando na agulha, mas vai chegar aqui, ele agarra. E aí quando você vai ver, ele tá com um nó o fio. Então você tem que cortar esse nó, termina de fazer seu projeto, e aí depois você coloca de novo o fio na agulha e continua da onde você parou. Porque acontece muito isso de ter essa junção de um fio para o outro, porque sempre tem um nozinho. Então, às vezes a gente também tá achando, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Tá tudo certo aqui, eu não tô vendo. Mas depois que ela vai, eu vou ver, isso já acontece comigo sempre. Quem trabalha com lã, com certeza já sentiu isso. E aí, com um nó, você não vai conseguir fazer também. Então, tem que prestar atenção nisso também, tá? Se o seu fio não tá com um nó, para não agarrar, porque aí você não vai conseguir fazer. Outro ponto também que pode ser um dos motivos de você não conseguir é o seguinte, não sei se vocês já repararam, quem já fez aqui o punch needle, é que às vezes o nosso ponto dá uma certa barriga. Vocês já repararam nisso? A gente, quando faz o punch needle, né, se a gente não for, por exemplo, aqui é a caneta, né? Vamos supor que aqui é a ponta da minha agulha e aqui é a base da agulha. Aí, se eu não perfurar o tecido, e aqui a minha mão é o tecido, se eu não fizer isso com o tecido até onde for o fim, né, da minha ponta da minha agulha, eu for até a metade, quando eu fizer o ponto relevo, o ponto que estiver embaixo, ele não vai ficar, se eu estiver fazendo o ponto reto, o ponto relevo ele não vai sair perfeitinho. E a segunda coisa que pode acontecer é o seu ponto reto, que é o lado direito do seu projeto, ele vai sair com uma barriga. Não sei se vocês já repararam, ele fica um ponto meio de barriguinha. E por que que isso acontece? Porque você não vai com a sua agulha até o final, até onde ela precisa ir. Então você tem que ir até o limite dela, sobe, arrasta no tecido e perfura novamente. Sobe, arrasta e perfura novamente. Você não consegue, você não pode, né, puxar muito a sua agulha saindo dele, entendeu? Porque se você puxar demais, aí o seu ponto também não vai fixar porque você tá puxando muito. Então, assim, na medida que perfurou, sobe arrastando em cima do tecido a sua agulha, exatamente esse movimento, ó. Colocou, subiu, arrastou e coloca de novo, até o final. Subiu, arrastou e coloca de novo até o final. Assim, vocês não vão ter essa barriga no seu ponto reto, caso você esteja fazendo o seu ponto reto, né, no lado direito do projeto, ou você não vai ter um ponto relevo feio embaixo, porque se você não for até o final, o ponto relevo vai ficar desregulado, vai ficar um ponto maior, um ponto menor, um ponto maior, um ponto menor. E aí, o que que acontece? A chance do seu ponto não fixar no tecido é grande e aí o acabamento não vai ficar legal. Então, isso também é muito importante. Desce com a sua agulha até o final para você conseguir fazer
o seu ponto bonito, porque isso acaba influenciando também nessa questão de um ponto bem feito, tá? Que mais que eu anotei aqui, ó? Precisa, fazer antes de levantar o tecido. A outra coisa é aquilo que eu falei, vocês não podem levantar muito a agulha, né, no tecido. E a agulha sempre precisa, gente, aquilo que eu falei, ir até o final, sobe e desce, porque tem muita gente às vezes que levanta demais o braço, né, a mão. Não é, arrasta no próprio tecido, tá? A outra coisa é não virar a agulha para onde você quer ir. O que que acontece, gente? Aqui é a agulha mágica, né? Aí, se você tiver a agulha que tem um traço aqui no meio, né? Existe esse modelo que ela tem uma abertura, que ela é oca, né? Todas as agulhas são ocas, mas tem um modelo de agulha que ela tem uma abertura aqui no corpo dela. E na agulha também ela tem uma abertura. E aí, o que que acontece? Na hora que você estiver fazendo o seu molde, se você não for na direção da abertura que tá a sua agulha, você tem que sempre levar a abertura para onde você quer ir. Porque se você não fizer esse movimento, o seu ponto também não vai fixar. Então, a agulha, ela é muito importante na hora de você estiver indo, né, fazer o seu contorno do seu projeto, você virar ela assim, ó, para um lado e para o outro, né? E aí você tem que ver onde tá eu chamo, pode ser abertura ou jateado, né? Ela tem tipo uma abertura, né? E aí você sempre tem que levar essa abertura para onde você quer ir, para o caminho que você quer moldar, porque se você não fizer isso, o seu ponto também não vai fixar, tá? Porque às vezes a gente se confunde, como a gente às vezes não sabe, né? A gente pode. Ai, caiu minha agulha aqui, minha caneta, peraí. Como a gente às vezes não sabe disso, a gente não consegue. A gente não vai na mesma direção e aí ela dá errado. Então, assim, a abertura da agulha é a sua direção para onde você quer ir, tá? E aí o fio sempre por cima da sua mão, e aí você vai indo na direção do ponto que você quer fazer, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Em alguma etapa que vocês tentaram fazer e não conseguiram, e aí vocês quiserem me perguntar por algum motivo, não tem problema nenhum. Outra coisa, gente, né, a escolha do tecido também, que é nessa etapa do erro dos materiais, do planejamento, né, que é muito importante. Então, assim, vocês precisam, muita gente acha que pode ser feito com qualquer tecido punch needle, e não é bem assim, tá? Você consegue sim fazer uma variedade enorme de peças, né? Mas os tecidos são super importantes na adequação do material. Então, por isso que é aquilo que eu falo, às vezes o erro de planejamento tá aí também, tá? Você escolhe um tecido com uma fibra muito aberta para uma agulha fina, né? Ou então você escolhe um tecido com uma fibra muito fechada para uma agulha já média e grossa, né? XL, que a gente chama, e aí também seu ponto não vai fixar. Se você, por exemplo, utilizar a agulha de 5 milímetros, ela não vai fixar, por exemplo, num algodão cru, ela não vai fixar, por exemplo, num tricoline, ela não vai fixar, por exemplo, num brim, ela não vai fixar também, a chance de fixar num linho misto é super pequena, porque a gente não vai abrir a trama, né? A gente vai quebrar a trama e ela vai fazer um buraco, a agulha no tecido. E a ideia não é essa. O punch needle, a ideia é a gente abrir a trama e não furar, entendeu? Então a gente tem que ir devagar e aí faz o movimento. Então, assim, agulhas de pontas mais finas, as tramas precisam ser mais fechadas. E aí é esse universo que eu acabei de falar. Pode ser um tricoline, pode ser um brim, pode ser o algodão cru, pode ser o linho misto. Só que o que é curioso, é aquilo que eu falo também, o punch needle, ela é uma técnica que ela não tem muita receita, né? Então, assim, ela não é uma regra exata, tá, gente? Existem possibilidades e variações que você vai precisar fazer. Porque num linho misto, por exemplo, ele vai bem com uma agulha de 4 milímetros, por exemplo, que já é uma agulha média, né? Porque na teoria a gente vai pensar, bom, se a trama é mais fechada, eu só vou poder usar com agulha fina, e a agulha média e grossa eu já não vou conseguir usar.
Mas não, a agulha de 4 milímetros, por exemplo, o linho misto, ele se adequa e fixa o ponto. Então, por isso que às vezes tem que testar também, tá? Então, não, linho misto, por exemplo, tem a sua exceção, que vai numa agulha fina, vai numa agulha média e não vai numa agulha grossa. A agulha grossa, gente, é mais, por exemplo, juta, talagarça, né? Às vezes, um algodão de sacaria também você consegue fazer o seu trabalho. Eu ainda não consegui achar um algodão de sacaria que eu conseguisse colocar numa agulha de 5 milímetros. Mas eu sei que tem gente que já testou e consegue fazer, tá? E é isso que eu tô falando. Aí tem que ver qual o fabricante de tecido que você vai procurar, né? Que você vai comprar para saber, porque dependendo do fabricante, a gramatura do tecido vai ser diferente. Então, isso tudo vai influenciar, tá? Então, por isso que sempre é bom testar o seu tecido, a sua agulha e o seu fio antes de começar a fazer o seu projeto para saber se vai fixar o ponto. A Maria tá falando aqui, tem que ter muito cuidado para não deixar a agulha cair, pois pode estragar a ponta. Outra coisa também, dependendo da qualidade da agulha, eu já dei até um exemplo aqui, eu já falei algumas vezes aqui, Maria, também, muito legal você ter falado isso, porque, por exemplo, a agulha da Nurge, aquela que troca a ponta, por enquanto no Brasil eu só vi nos sites, né, a agulha da Nurge que trocam as pontas de 1.3, 1.6 e 2.2. A Nurge é uma marca super famosa, turca, né, mas ela tem outros materiais, ela tem bastidor, ela tem outras espessuras de agulhas, mas eu só vejo vender aqui no Brasil esse modelo, que é a que eu tenho, que eu comprei aqui. Aí, eu não sei se a minha mão, agora eu acho que como eu faço muito trabalho manual, o que que acontece? Mas volta e meia as coisas caem da minha mão. Não sei se vocês são assim também, que trabalham com muito tempo com trabalho manual. Minha mão tá meio, não sei, eu deixo cair muita coisa no chão, assim. E volta e meia, minhas agulhas, que quando eu tô fazendo, cai uma agulha no chão também. E aí, teve um dia que eu tava fazendo um projeto com a agulha da Nurge, e aí caiu no chão. E não sei se vocês já repararam também que a agulha, toda vez que cai, ela cai com a ponta assim, né? Diretamente no chão. A ponta é a primeira que cai. Eu não sei se é por causa do peso, quando cai. Vocês já repararam isso? E aí a ponta caiu, né? A agulha caiu diretamente no chão. Quando eu fui pegar a agulha, amassou. Então, assim, eu gosto muito dessa agulha, mas ela é um pouco mais frágil, porque o material dela não é de inox. Ela é tipo um metal, que ela é boa, mas ela é um pouco frágil por também ser de 2.2. Mas isso, na verdade, não tem a ver por ser de 2.2, porque a agulha da Lavor, que eu tenho de 2, 2,5 e 3, até a mais fina, né, que pode cair, você vê que o material é diferente. O material dela é de inox. E aí o material de inox, ou seja, é um material de muito melhor qualidade, né? Uma qualidade superior dessa da Nurge. E aí, quando ela cai no chão, a da Lavor, não acontece esse tipo de problema, né? Porque pode acontecer de cair, né, sem querer. E aí, ela caiu no chão e amassou. E eu falei, nossa. E aí, enfim, fiquei com a ponta amassada e eu não vou comprar outra, né? Deixei lá, eu uso a de 1.6 da marca da Nurge e também uso a da Lavor. Mas tem muito isso, foi o que a Maria falou, tomar muito cuidado na hora de não deixar cair no chão, porque dependendo da agulha, sua agulha estraga. Então, como aconteceu comigo, não é que estragou, eu consigo fazer, mas dá diferença na hora de perfurar o tecido com a agulha. Ela ficou amassadinha na ponta e aí ela não desliza tão bem quanto deveria. Então, assim, eu priorizo também, gente, a qualidade dos produtos, sabe? Então, eu acho que vale a pena, é aquilo que eu falo, não precisa comprar a primeira vez a agulha da Oxford, que custa R$ 250, 280 no mercado, mas também você não precisa comprar a mais baratinha. A da Nugem tem um preço mais ou menos de uns 90 e poucos reais, ela não é tão barata, né? Então, assim, tem que tomar cuidado se você tiver a agulha da Nurge para poder fazer, tá? E outra coisa que eu ia falar para vocês também é o seguinte, é a questão da escolha do fio adequado. O que que acontece? A escolha do fio também é super importante, porque uma vez que você está com a sua agulha, você precisa fazer
colocar o seu fio, por exemplo, você está com a agulha de 2,2, né, que a gente quer considerada fina, da Nurge, por exemplo. O seu fio tem que passar de uma maneira que ele vai passar em todo, vai preencher todo o diâmetro da espessura da agulha, porque isso também vai ajudar você a fazer um trabalho bonito, porque o fio precisa estar todo preenchido na espessura da agulha, porque se tiver muito folgado ou muito apertado, o que que acontece? O seu ponto também não vai fixar. Então, independente da agulha que você tiver, se você já tiver uma agulha, escolha o fio que vai passar de uma maneira fluida na ponta do seu projeto, porque senão não vai dar certo, tá? Eu vejo isso muito também. Ou também, se tiver muito folgado, não vai dar certo também, tá? Ela não pode nem sobrar e nem faltar. Uma coisa que eu já vi que as pessoas fazem, mas que eu não faço muito isso, tá? Eu sempre priorizo em ter um fio que vai entrar de uma maneira adequada no diâmetro da minha agulha. Mas eu já vi, não sei se vocês já viram, mas da pessoa colocar um fio duplo. Se ela gosta, às vezes a pessoa gosta de trabalhar muito com fio de amigurumi, por exemplo, que ela já faz crochê e tal, e aí ela tem uma agulha de 4 milímetros. A agulha de 4 milímetros, normalmente, a gente coloca, dependendo da agulha, pode ser a para-tapete, pode ser a família, pode ser a Nina, pode ser a Molê, né? Tem vários tipos de lãs, né? E aí, se você quer, por exemplo, trabalhar com a linha de amigurumi e tem uma agulha de 4 milímetros, você pode colocar um fio duplo, né? Então, você duplica o seu fio e coloca na agulha de 4 milímetros, né? Que o fio de amigurumi normalmente, se não for uma maxi amigurumi, por exemplo, for amigurumi normal ou abala um amigo, você não vai sobrar demais. Então, você duplica o seu fio para poder fazer seu projeto para não sobrar tanto. Eu, na verdade, não faço isso, mas normalmente é uma dica que as pessoas dão, né? Que pode fazer e eu acho que pode dar certo também, né? E também, além de você conseguir fazer, você vai fazer seu projeto mais rápido, né? Mas eu, como faço mais né? Eu não penso em fazer meu projeto mais rápido, eu penso em fazer uma peça legal, bonita e que vai ter um acabamento bacana, então eu vou com calma. E aí eu também tenho mais de uma agulha, né? Então eu comecei com a agulha de 4 milímetros da Ecoagulhas e depois eu comprei uma de 3 da Ecoagulhas, não, desculpa. Eu comecei com a da Mercado de Acendo. E aí eu comprei a de 4 primeiro e depois eu percebi que eu queria fazer uns desenhos mais detalhados para fazer os trabalhos infantis. E aí eu comprei uma de 3 milímetros da Mercado de Acendo também, que é uma marca que eu adoro. Então, tem que escolher isso. Aí, gente, então é assim, basicamente é isso. Vocês prestarem atenção nessas 3 etapas: na etapa do planejamento, na etapa da execução e na etapa da inspiração. Do planejamento é escolher materiais corretos e adequados e assim bons, né, para você fazer sua peça. No planejamento é a posição da agulha, por exemplo, que você vai pegar, né? Como é que você vai pegar na sua agulha. É saber, por exemplo, se você está pegando de uma maneira correta e não colocando o fio junto com a sua mão, né? E aí prendendo o fio. É na hora do novelo você deixar uma folga no novelo para poder fazer. Isso tudo vai influenciar vocês a conseguirem fazer na etapa da execução, tá? E na etapa da inspiração é a mesma coisa. A gente vê muitas pessoas olhando as redes sociais e se inspirando, mas não tendo esse conhecimento dessas informações, porque às vezes a gente quer fazer um tapete ou então um quadro, fazer algo que requer bastante tempo para preencher. E aí a gente não vai conseguir porque às vezes a gente está trabalhando com um fio muito pequeno, entendeu? Então isso é muito importante, é a gente conseguir fazer as adequações corretamente para poder conseguir fazer sua peça. Então, assim, quando a gente for se inspirar, cuidado com isso, sabe? Quando você estiver vendo uma agulha que tá tendo um trabalho muito robusto,
faça com a lã mais grossa, né? Com a para-tapete, ou então com a linha com agulha de 5 milímetros ou 5,5, né? Porque dá diferença na hora de fazer o seu projeto, tá? E aí é isso. Tem muita gente que perguntava assim, por que que não estava entendendo, porque estava errando. E aí quando eu via, né, eu falava, não, com certeza na parte que você está segurando a agulha, você não está conseguindo, ou então nessa parte de adequação de material, que é super importante, que é fio, tecido e agulha, é assim, extremamente importante a gente adequar corretamente para poder fazer qualquer projeto, sendo agulha fina, sendo agulha média ou agulha XL, tá? E aí é isso, gente. Então a live de hoje foi para tirar todas essas dúvidas de por que a pessoa não está conseguindo fazer o projeto. Tem uma série de detalhes, assim, esses foram os que eu pontuei, mas tem muita coisa, assim, que realmente precisa prestar atenção, porque se a gente erra em qualquer uma dessas coisas, desses itens que eu acabei de citar, eu acho que eu falei uns 9 exemplos, né? De 9 fatores que pode acontecer de você não conseguir fazer sua peça. E aí tem outras ainda que você pode estar errando também, mas assim, essas eu achei que são as principais para você conseguir fazer. E a escolha de tecido também é fundamental. E é aquilo que eu falo, às vezes a gente, como tem muitos fabricantes, né, e não existe um tecido específico para ponte needle ainda aqui no Brasil, então tem essa questão de ser difícil da pessoa conseguir se adequar e escolher o tecido correto. Mas é aquilo que eu falei, tramas mais fechadas, opte em fazer com agulhas finas de 1,3, 1,6, 2,2, 2 milímetros, né? Então tenta escolher algodão cru, tricoline, brim, linho misto. Aí para tramas médias, né, já vai também, algodão cru também vai bem, na agulha média linho misto também vai bem, tá tranquilo. Aquele Panamá também, né, ou é o linhão que dá pra também fazer com agulha média. Já para agulhas de 5 milímetros, que são consideradas as grossas, né, que é 5, 5,5, de 5 a 6, né, é considerada. E aí tem um universo que pode ser de 5, 5,5 ou 6 milímetros. Opte por tramas mais abertas, tá? Tem o Monk's Cloth, que é esse tecido que é um tecido importado, que é um pouco mais caro, mas você vai conseguir fazer, e que não tem essa trama tão aberta igual a juta, e nem a talagarça, né? Então, para agulhas mais grossas, você pode usar esses 3, e o algodão de sacaria, dependendo da trama que ele tiver, você consegue fazer também, tá? Bom, gente, é isso. Eu quis fazer então essa live para tirar essas dúvidas para vocês. Por que você não estava conseguindo, né? Porque eu não consigo fazer meu projeto infantil infantil. Quinta-feira eu vou fazer uma live com a Xana da Eco Agulhas, porque ela vai lançar, né, uma nova agulha de punch needle, e aí ela quer fazer a divulgação, né, da agulha dela. Eu tenho agulha, mas eu tenho uma antiga, então quero saber as novidades do que ela fez para mudar. Parece que tem umas mudanças bem consideráveis, assim, na agulha dela. E a Xana tem a Eco Agulhas, que é uma marca do Sul, onde é uma marca brasileira e ela vende em vários sites, né, onde vende materiais de punch needle, que você pode encontrar, tá? Então, quinta-feira eu vou bater um papo com ela, só que vai ser 2 da tarde, porque é o horário que ela podia. Ia ser semana passada, mas ela não conseguiu, porque ela teve um negócio pessoal com a irmã dela lá, e aí ela não conseguiu entrar, mas na quinta-feira agora a gente vai conseguir fazer, tá? E aí quero agradecer todo mundo que ficou por aqui, mandar um beijo, e aí a gente se vê na quinta-feira às 2 da tarde, tá bom? Um beijo e até mais.